Temos agora um painel especial promovido pelo Grupo OCP, um dos patrocinadores do Fórum Brasil-África, que conta com a moderação da jornalista Sônia Blota, do Grupo Bandeirantes, e vai tocar especificamente nesses pontos. Olá, Sônia, tudo bem? Boa tarde aí em Paris, não é isso? Olá, Carol, tudo bem para você? Quase boa noite. Aqui são 18 horas e 1 minuto, já é boa noite. Menos 2 graus de temperatura, mas é uma honra fazer parte do fórum, de mediar esse painel, esse assunto que é de suma importância para o Brasil e para o mundo. A gente que vê agora que, saindo de uma pandemia, a gente vê quão importante é a discussão desse assunto, como nunca foi. Se isso já fazia parte do passado, é totalmente o presente e mais do que nunca o futuro. Então, eu tenho a honra de apresentar aqui os palestrantes, o senhor Roberto Rodrigues, que é ex-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e da Aliança Cooperativa Internacional, ACI, a senhora Suemi Mori Andrade, coordenadora de inteligência comercial da CNA, senhor Alexandre Moraes do Amaral, assessor de estratégia internacional do diretor executivo da Embrapa, e o senhor Olávio Takenaka, presidente da OCP Fertilizantes. Quero dar meus boas-vindas a todos, agradecer pela participação neste painel, e eu vou começar com o senhor Roberto Rodrigues para falar sobre uma paixão que ele mesmo me confessou aqui nos bastidores. Como o sistema de cooperativismo ajudou os pequenos e médios agricultores do Brasil, senhor Roberto? Sônia, muito obrigado por essa pergunta, mas antes eu quero agradecer muito aos meus amigos do Brasil-África, que trabalham tão bem nesse segmento, nesse setor, e aqui é o Olávio, meu amigo querido também, de muitos anos, companheiro de trabalho na OCP, ele que preside a OCP do Brasil, é o Alexandre e a Suelen também. De modo que muito obrigado a todos pela oportunidade de conversar. Bom, a tua pergunta, minha filha. Olha, a globalização da economia teve uma característica importante em qualquer atividade econômica, qualquer setor, que é a redução do lucro por margem unitária de produto. Cada vez menos a margem de uma unidade é menor. Cada concorrência é determinada pela economia globalizada. Portanto, o lucro na atividade rural, particularmente na atividade rural, se dá na escala. É na grande produção, volume grande de produção. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Então, se a escala é a saída para ele, ele é pequeno, ele está morto. Como é que os países desenvolvidos fizeram para resolver esse problema? Subsídio. Então, subsídio, subvenção, mecanismos de apoio financeiro, econômico ao pequeno produtor, esse mecanismo permitiram que ele continuasse vivo. A alternativa a um país que não tem subsídio, como é o caso do Brasil, é o cooperativismo. Por quê? Porque na cooperativa, o pequeno produtor encontra a escala dos seus iguais. A soma dos produtores pequenos e médios juntos leva à escala que permite ao pequeno produtor ter o mesmo acesso às condições de renda de um grande produtor que tem escala por definição própria. Então, esse é o primeiro ponto. O cooperativismo é um instrumento que garante a escala no momento da economia global em que ou tem escala ou não tem condições de sobrevivência. Primeiro ponto. Segundo ponto. A cooperativa é um fator de mitigação de exploração financeira no mercado. Então, o pequeno produtor não tem condição de buscar no mercado um fertilizante, uma semente, um defensivo, uma máquina agrícola, no preço que o grande tem. Que o grande, por obviedade, tem acesso a crédito, tem recursos próprios e pode, portanto, comprar o que ele quer no volume que ele quiser. E, portanto, ele consegue preço menor. O pequeno, como compra pouca coisa, tem um preço maior por unidade. E tem um preço que é cobrado pelo vendedor, o insumo que o vendedor quer vender a ele. Mas não necessariamente o assumo que o produtor precisa da atividade dele. A cooperativa faz essa coisa acontecer. Faz ele comprar no menor preço do mercado o produto que ele precisa de fato. Aqui você tem que plantar algodão, não é amendoim, ou soja, ou cana. Aqui é algodão. Então você tem que ter a melhor semente de algodão, melhor veterinário, medicina do algodão, e a cooperativa faz isso acontecer, entrega a tecnologia mais adequada para a realidade dele. Portanto, reduz custos para ele, reduz custos e oferece uma condição muito mais
interessantes do ponto de vista da lógica técnica da atividade produtiva. Terceiro, a cooperativa agrega valor. A cooperativa é, para mim, pequeno produtor, a extensão no coletivo do que eu não posso ter sozinho. Então, eu não posso ter um armazém só para mim, que sou pequeno. Não posso ter um agrônomo que cuida bem a fazenda, não posso ter um advogado, não posso ter uma fábrica. Mas posso ter tudo isso na cooperativa. Porque eu agrego na cooperativa valores que sozinho, como pequeno, jamais agregaria. E, portanto, não teria chance de pegar outras margens do mercado que se somam ao produto agregado. Então, o cooperativismo tem 3 vantagens diretas. Primeiro, permite a escala. Segundo, vende ao produtor aquilo que ele precisa comprar no melhor preço possível e agrega valor à produção final, dando a ele uma chance de entrar em outras parcelas da cadeia produtiva. Professor Roberto, só para a gente não perder o gancho aí desse assunto que é tão interessante, antes de seguir para os outros palestrantes, de que forma isso pode ser útil para o produtor africano? É pela mesma razão, como foi útil ao europeu, ao asiático, como é útil na América Latina e no Brasil. É da mesma maneira, a cooperativa, quando bem gerida, aqui é uma questão central, quando bem gerida, quando é olhada sob a ótica de uma empresa coletiva, que não objetiva lucro. A cooperativa não objetiva lucro. A cooperativa é um instrumento para dar lucro para o cooperado dela. Ela presta serviços para que o cooperado tenha um lucro maior. Então, quando essa, entre aspas, doutrina for seguida, que é a doutrina do cooperativismo, é a empresa de serviços, então ela vai servir ao seu cooperado aquilo que ele de fato precisa. E quanto menor ele for, tanto mais apoiado será pela cooperativa, porque não encontra esse apoio fora do cooperativismo. Perfeito. Agora eu gostaria de saber da Sueme, vamos falar sobre a CNA. Eu que estive tão próxima agora do trabalho de vocês, tanto em Glasgow quanto agora nos Emirados. Como que a CNA fortalece a agricultura no Brasil? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite em nome da CNA. Quem estaria aqui hoje seria a diretora de Relações Internacionais, a Leija Dutra. Infelizmente ela teve um imprevisto, não pôde estar. Vou tentar, enfim, substituí-la aqui hoje. Sônia e demais, obrigado pelo convite. Bom, a CNA representa hoje mais de 2 milhões de produtores rurais. E essa é a força do agro brasileiro, né? A gente tem um trabalho aqui tanto de defesa de interesses do setor internamente, então a CNA tem uma atuação junto ao legislativo, junto ao executivo, trabalhando diretamente com as cadeias e com especialistas no tema. E do ponto de vista internacional, a gente tem tanto um trabalho também de defesa de interesses, de posicionamento, de engajamento com representações diplomáticas. A gente sabe que o discurso, a imagem do nosso agro lá fora, e às vezes tem informações que não chegam de forma correta fora, ou tem interesses comerciais, enfim, que acabam poluindo a discussão, que deveria ser uma discussão muito mais centrada em dados científicos, uma conversa menos acalorada, como eu digo. Então, a CNA tem esse papel também de fazer essa defesa de interesses do setor lá fora e tem uma atuação específica de preparação de pequenos e médios produtores rurais para atuação no mercado internacional. Então, a gente também tem um projeto que chama-se AgroBR, que é um projeto que trabalha com cadeias que não são tradicionais no comércio exterior. Então, a gente está falando de mel, pescados, lácteos, especiarias, produtos que não tem um peso muito grande na balança comercial brasileira, mas que para a economia e para esse grupo de produtores que o professor Roberto falou antes, tem um peso muito grande. Então, a CNA tem essas duas atuações. Tem uma questão forte de defesa de interesses e tem um trabalho hands-on mesmo, de pegar na mão desses pequenos e médios empresários rurais e levá-los para fora para a internacionalização. Muito bem, então agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Moraes, que vai falar de outro orgulho do Brasil, que é a Embrapa. E de que forma, Alexandre, a Embrapa contribui com o desenvolvimento da agricultura brasileira? A gente já sabe de todo o histórico aí da Embrapa, mas se você tivesse que ressaltar um ponto hoje. Perdão, estava aqui no mudo.
É normal. Esse novo mundo, esse novo normal aí, a gente precisa se acostumar com as teclas, não tem problema nenhum. Sim, Sônia, primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer à organização pelo convite. Era para o presidente da Embrapa estar aqui hoje, mas ele está fazendo um serviço aí de Globetrotter. Na verdade, estava nos mesmos endereços que você estava recentemente, na COP26, em Dubai também, e sempre levando a palavra da Embrapa, da sustentabilidade da agricultura brasileira. Eu acho que o nome do jogo, e talvez o aspecto que você me perguntou aqui com relação a vamos dizer assim, uma mensagem forte da Embrapa, ou um tópico que talvez condense toda essa estratégia, é sustentabilidade. E a Embrapa, toda a ação dela, toda a estratégia que ela tem formulado desde o seu nascimento é justamente desenvolver a agricultura baseada em ciência. Então, práticas agropecuárias que levem à sustentabilidade, e essa sustentabilidade baseada em ciência, baseada em evidências científicas. Então, a grande contribuição que a Embrapa deu para a agricultura brasileira, eu não vou ficar aqui repetindo, que uma boa parte da audiência já conhece, mas essa lógica de tropicalização dos produtos de origem vegetal, de origem animal, e a adaptação desses produtos para as situações do Brasil, acho que inclusive é um exemplo que pode ser replicado no continente africano, e sempre com essa lógica da sustentabilidade, né? O desenvolvimento dessa plataforma também de produção sustentável, que teve a Embrapa como um elemento centralizador, vamos dizer assim, um pivô desse time, que trouxe também a iniciativa privada para a agricultura brasileira, para essa sustentabilidade, assim como as universidades e o sistema de extensão. Então, eu acho que essa sustentabilidade baseada em ciência é a maior contribuição que a Embrapa tem dado nos últimos anos. Hoje a gente não pode mais falar em futuro, aliás, é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de todos depois, sem falar em economia verde, né? Que é o que se ouve muito por aí. Quer dizer, uma empresa não pode mais pensar em continuar se não pensar nessa sustentabilidade que você muito bem mencionou, Alexandre. Então, agora eu vou passar a palavra para o senhor Olávio Takenaka e gostaria de saber, senhor Olávio, que como a OCP Fertilizantes ajuda a indústria de fertilizantes do Brasil com os seus produtos à base de fosfato. Contar isso aqui para o Brasil, para a África e para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, Sônia. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo Instituto Brasil-África pela oportunidade. É um prazer estar com vocês todos aqui. Bem, vocês, é evidente, sabem do protagonismo do agrobusiness brasileiro, contribuindo esse ano, acho que mais de 100 bilhões de dólares na balança comercial. Graças a essa agricultura pujante, porém, que tem que importar 80% das suas necessidades. E o fósforo é um dos 3 macronutrientes que o Brasil importa em quantidade. Em primeiro lugar, o potássio, o nitrogênio e, em terceiro lugar, o fósforo. A OCP e o Marrocos, eles detêm 70% das reservas conhecidas de fósforo. Então, veja bem, Sônia, você tem o Marrocos em frente ao Brasil. Quer dizer, o Marrocos sendo o maior produtor e a maior reserva de fósforo do mundo, exportando 95% da sua produção, porque a agricultura marroquina é pequena comparada à produção de fósforo que eles têm, e você vê o Brasil importando do Marrocos o fósforo necessário ao redor de 35%, perto de 40% ao ano vem do Marrocos. Então, o Marrocos é um parceiro natural, por ter essa reserva de 70% enorme. Dizem que pode durar até 500 anos, é um horizonte muito, muito longo para nós, né?
talvez não para o chinês, mas para o brasileiro principalmente. Mas, enfim, isso vem, o Marrocos vem com essa estratégia de ter eleito o Brasil há muitos anos atrás, há 12 anos atrás, quando abriu a primeira filial aqui no Brasil, foi com essa intenção de tentar acompanhar e fornecer os fosfatados que o Brasil precisa na medida que precisa e no tempo que precisa, porque nós estamos na menor distância de navio de qualquer outro produtor mundial. Olha isso, quer dizer, além de tudo que a gente produz, a gente ainda tem essa vantagem, Sr. Olávio. Exatamente. É isso, isso é muito importante. Eu acredito que o mundo saiba disso. E eu vou voltar com o professor Roberto Rodrigues, porque o assunto do cooperativismo realmente ele é muito importante. E que o senhor acha, professor, que é interessante haver leis apoiando o cooperativismo nos países africanos? Boa questão que você coloca, Wilson. Boa questão. Cooperativismo é uma doutrina, certo? A doutrina tem valores, tem princípios, mal comparando, mas muito mal comparando, o cristianismo é uma doutrina. O instrumento do cristianismo é a igreja. O cooperativismo é uma doutrina, o instrumento da doutrina cooperativista é a cooperativa, tá certo? Uhum. Você sabe que na igreja tem padre rezando o mesmo dialeto todo domingo. Todo domingo faz o mesmo explicação do que é pecado. Todo domingo. O bom velho sermão. Há mais de 2000 anos. Está cheio de pecador no inferno, tá certo? Então, o importante é a doutrina ser conhecida. Então, agora uma tua pergunta. Muitas vezes, uma forma de doutrina ser conhecida é uma lei. Uma lei que transforma aquele instrumento de desenvolvimento, cooperativismo, numa coisa respeitada, conhecida, admirada, e as pessoas se filiam à doutrina em uma cooperativa porque conheceram daquela forma. Se não houver nenhuma informação legal, nenhuma formação adicional, pode ser que as pessoas passem a vida inteira sem saber o que é cooperativa. Então, respondendo a outra pergunta. Sim, uma legislação adequada é importante para o desenvolvimento. Agora, para ter uma informação, a Dinamarca, que é um país com um cooperativismo espetacular, não tem lei cooperativista, porque as pessoas já nascem com o DNA cooperativo no seu corpo. Todo dinamarquês é cooperativista por definição. Há outros países que o cooperativismo tem que ser pregado como doutrina através de uma legislação e de ensino adequado. Mas eu quero dar um beijo aqui na Suécia pela CNA. Eu sou membro do Conselho Consultivo da CNA, tenho um enorme prazer de trabalhar com a CNA. E o Alexandre, então, na Embrapa, ele falou aí uma coisa importante. A tropicalização das rotas tecnológicas pela Embrapa nos anos 70 e 80 foi a mudança do país em termos de tecnologia. E o Olávio, bom, o Olávio é meu amigo há tanto tempo que eu não vou elogiar ele não aqui, mas a OCP tem uma importância capital para a agricultura brasileira. Muito importante para nós. Então, estou muito feliz de estar com você aqui também, viu, Sonia? Obrigada, professora. É uma honra para mim. Nossa, meu entrevistado para todos os assuntos. Chama o professor Roberto Rodrigues, que ele, assim como todos vocês, também estão convidadíssimos aí para os nossos programas na Rádio Bandeirantes e Jornal da Band, porque a gente está com um time de peso. E eu tenho o privilégio de mediar esse painel. E já, professor, o senhor tocou no assunto do Alexandre, falar do tropicalismo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Alexandre? Vamos. Sabe, Sônia, a gente está vivendo uma revolução silenciosa aí, que daqui a pouquinho, em alguns segundos eu falo para você, mas sobre a tropicalização, sobre o que aconteceu no passado e que sedimentou essa indústria fabulosa que é a agricultura brasileira, a gente não pode esquecer que até a década de 60, 70, a soja do Brasil ela era muito restrita a regiões do sul, mesmo porque é uma planta, né, a soja é uma planta originária da região temperada do mundo, o centro de origem dela é China, e tradicionalmente ela era muito cultivada nos países de clima frio.
A introdução da soja no Brasil, ela se deu primeiro na região sul do Brasil e depois, a partir de melhoramento, a partir de transformação desse material e de várias tecnologias que foram associadas ao cultivo da soja no Brasil, ela foi se expandindo para o centro-oeste. Hoje o Brasil é um grande, gigante produtor de soja, justamente por causa dessa tropicalização. Mas o que eu ia falar da revolução que a gente está vivendo silenciosamente é a revolução do trigo tropical. O Brasil está vivendo, se alguns das pessoas que estão assistindo hoje esse fórum tiverem oportunidade de sobrevoar a região do Cerrado brasileiro, elas vão perceber áreas muito interessantes, inclusive no Sudeste, no Centro-Oeste, e já está chegando no Ceará, no Norte, mas sempre no sistema de rotação, ou seja, não está entrando em novas áreas, mas áreas onde já existe a produção, que é esse trigo que consegue ser produzido nas regiões tropicais, regiões quentes. A Embrapa desenvolveu uma série de variedades muito bem adaptadas a esses solos. Talvez seja o grande exemplo mundial aí de trigo tropical. Se a gente for vasculhar e ver acho que é a cultura mais cosmopolita do mundo, né? Vários países no mundo produzindo, mas o Brasil é o único que detém essa tecnologia hoje de produzir esse trigo com altíssima qualidade nessa região quente. Olha que bacana. Isso aí é uma coisa que pouca gente sabe, que precisa ser melhor divulgada. Eu gostaria de ouvir muito a Suemi sobre isso. Suemi. Sim, exatamente. E só para concluir aqui, é uma revolução mesmo. Como você já notou aí, uma silenciosa. Muito pouca gente já sabe disso. Né? Verdade, Alexandre. E aí, Suemi? Sabe o que eu acho interessante isso que o Alexandre falou? Porque, por exemplo, a área que a gente mais trabalha aqui é a área de comércio internacional, né? Uma preocupação que existe, e é uma preocupação válida nesse sentido, é a alta concentração da nossa pauta exportadora. Então, ele falou da soja, que foi lá atrás, e aí hoje 33% do que a gente exporta para o mundo é soja em grãos. Então, assim, tem um peso imenso. E esse trabalho da Embrapa, esse trabalho, na verdade, da Embrapa e de empresas específicas também, de diversificação de produção, que no fim vai gerar diversificação de pauta exportadora. E assim, a OMC soltou essa semana um relatório que fala da importância, fala da relação entre comércio internacional e os choques econômicos, trazendo a pandemia como um choque, assim, a importância dele, do comércio internacional. E aí é interessante que eles falam de duas frentes, assim, do comércio internacional como um propagador desses choques, então é claro, tanto do ponto de vista de troca de mercadorias físicas, quanto interconexão econômica entre os países e dependência, e fala também como parte da solução, que é a diversificação de parceiros, que é se você tem problema com um fornecedor, e a gente está falando de alimentos, né? Quando você fala de alimentos é muito mais grave, porque no ano passado, no começo da pandemia, nós aqui na CNA, por exemplo, a gente recebeu vários contatos de representações diplomáticas de outros países perguntando se o Brasil colocaria restrições à exportação de alimentos para garantir o seu abastecimento, porque vários países fizeram isso. Assim, eu falo que nenhum país é 100% autossuficiente, alguns têm um privilégio, como o Brasil, de ter uma produção absolutamente diversa e muito resiliente, mas nem todo país é assim, então vários colocaram restrições. Por quê? Por um medo de desabastecimento. E a gente não está falando só de uma questão econômica, a gente está falando de uma questão social, porque se você tem um desabastecimento no país, a preocupação dos governos era gerar o caos, assim, você mexer com paz social. Então, quando a gente fala esse trabalho de diversificação e ampliação de parceiros, ampliação de pautas, isso é extremamente importante para o Brasil. Eu sempre falo, quando a gente conversa sobre pauta exportadora, não tem problema nenhum a gente exportar soja, a gente é ótimo nisso e a gente tem que continuar exportando muito mais. A gente só tem que exportar outras coisas, outros produtos, e deixar de ter uma dependência tão grande, porque 70% desse volume enorme de soja que a gente exporta só foi para um país, desses primeiros 10 meses. Esse código florestal difícil, né? Que o produtor tem que, essa lei bem rígida que o Brasil cumpre. E que para os outros países, um país que é fácil, é muito fácil. Isso. E com todas as restrições, consegue ter essa produção gigante que a gente tem.
É verdade, Sueli, é verdade. E eu vou então voltar com o senhor Olávio para falar especificamente da indústria de fertilizantes, Brasil e África. Como é que a gente explica essa conexão para quem nos está assistindo, senhor Olávio? Sônia, obrigado mais uma vez. Só complementar o comentário do Alexandre, eu acho que é de vital importância o que a Embrapa vem liderando, essa guerra silenciosa de aumento de produção de trigo, porque o trigo é um dos poucos produtos que o Brasil ainda depende de importação. Eu acho que quase 50% do trigo ainda é importado. Quer dizer, nós somos campeões de exportação em vários produtos, mas somos também um dos grandes importadores de trigo, e com essa iniciativa que está silenciosa, mas frutificando fortemente, o Brasil também poderá deixar de importar e, quem sabe, no futuro, também exportar trigo. Quer dizer, isso é muito auspicioso a gente ouvir isso e nesse fórum, divulgar isso para os nossos ouvintes, porque é um trabalho fenomenal. Quem é que ia imaginar que o trigo um dia ia crescer no solo tropical? Isso realmente é um milagre, e às vezes a gente tem que achar que Deus é brasileiro, pelo menos para a agricultura ele tem sido, né? Soninha, Oi, professor. Completar um pouco mais o que o Olavo falou no tema soja. Olha, eu sou formado em agronomia há 56 anos, me formei em 65 na USP aqui em São Paulo. Quando eu me formei em 65, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja. 400 mil hectares de soja, tudo no Rio Grande do Sul, produzindo 1.200 quilos por hectare. 1.200 quilos por hectare. Hoje, 400 mil. Nós temos 40 milhões de hectares. Olha só. Produzindo 3.700 quilos por hectare. A Embrapa que fez isso aí. E tem soja do Iapoca ao Juí, como ele presidente do Grupo Escolar, do Acre ao Oceano Atlântico. Então, é fantástico. A tropicalização da soja é realmente uma coisa notável e devemos lembrar. Só para complementar, que o Alexandre ficou com vergonha de falar, mas eu falei um pouco mais. O Alexandre ficou com... Não, então fala mais, Alexandre. Pode falar aqui. Tem um painel democrático, troca de ideias, bate-papo de amigos. Vamos lá, Alexandre. É interessante lembrar, Sônia, e obrigado pelo professor Roberto aí frisar essa questão. Se a gente for observar, existe um fato curioso, sociológico, que na mesa do brasileiro, se a gente for observar o que a gente tem de dieta, muito poucos produtos ali são, na verdade, do Brasil. Né? Tem o Brasil como centro de origem. Se a gente tirar uma foto do arroz, do feijão, do tomate, da carne, do leite que a gente toma, muito pouca coisa, né, que surgiu no Brasil realmente. A maioria dos nossos alimentos, da nossa dieta diária, é de material genético que foi importada para o Brasil, a gente adaptou e devolveu para a mesa do brasileiro. Um caso interessante que aconteceu com a gente poucos dias atrás, acho que uma semana atrás mais ou menos, o governo do Paquistão, e que reproduz um pouco também o movimento da Índia, veio nos procurar para estabelecer uma cooperação para eles terem acesso a material genético do girolando, que é essa mistura do gado gir com o holandês. É uma adaptação feita no Brasil. O gir é daquela região, né, o gado zebuíno, daquela região da Ásia. O Brasil, as instituições de pesquisa e a Embrapa junto, desenvolveram um gado novo, adaptado, produtivo, adaptado para as regiões tropicais. Que a gente tem esse material aqui e agora consegue devolver ou consegue preservar esse material para utilização em outros países também de clima quente, que tem uma dificuldade de usar o gado europeu, por exemplo, que tem pouca adaptabilidade aos climas mais quentes. Então, são vários exemplos aí que a gente pode dar, desde do arroz produzindo 10 toneladas por hectare, mais 12 toneladas por hectare. Esse trigo que eu falei para você aí, uma produtividade incrível.
A gente conseguiu agora um recorde recentemente de 8 toneladas por hectare do trigo. Esse trigo eu acho que tem que ser melhor divulgado, viu, Alexandre? Sim, De fato, sim. é uma coisa que precisa expandir mais essa informação. Eu, do meu lado, eu cuido disso depois. Tá Aqui bom, tá bom. Não, é muito importante, porque são tecnologias impressionantes, né? Eu fiz algumas entrevistas com a Embrapa agora durante a COP26, com a CNA e com todo o pessoal de agricultura. De fato, a tecnologia brasileira ela é muito festejada no exterior. E eu acho que a gente não faz tanto alarde, vamos dizer assim. É uma coisa boa, a gente tem que fazer alarde também, né? Concorda? Sim, concordo plenamente. A gente bate pouco o tambor, né? Para esses ganhos, para essas peculiaridades, essas transformações que a gente faz, às vezes, em silêncio. Revolução em silêncio, né? É isso, Sueli, concorda? Desculpa, eu concordo. E assim, internacionalmente, nosso cenário do meu trabalho é o cenário internacional, a gente leva essa mensagem, a imagem de que o Brasil é o que o Brasil é hoje, pelo aumento da sua produtividade, pelo trabalho da Embrapa, por tecnologia, por investimento em tecnologia, em ciência e pelo perfil empreendedor único do produtor rural brasileiro, que, enfim, aceitou esse desafio e foi para o Cerrado, foi para onde já se achava que não se produzia nada. A gente leva essa mensagem também. É uma mensagem que tem que ser mais... ela tem que ser amplificada, porque é o que você falou, assim, a gente tem uma legislação forte, a gente tem uma Embrapa, a gente tem quase nenhum subsídio. Se a gente faz uma comparação nossa, por exemplo, com União Europeia, com China, com Índia, em termos de subsídios, assim, é uma coisa impressionante que o Brasil conseguiu nesse tempo todo ser o que teve um apoio governamental, ainda tem um apoio governamental, mas é um apoio, não é um subsídio, não é um dinheiro dado, não é um dinheiro, é outro tipo de apoio. Esse é reconhecido pela OCDE, não sou eu que estou falando. A gente saiu o relatório, o último de 2021, botou o Brasil lá embaixinho, com um número bem pequeno de percentual relacionado à renda bruta do produtor, e a China muito mais, e a União Europeia muito mais. Então, a gente tem boas notícias sobre o Brasil, a gente tem uma fotografia boa que a gente tem que promover bastante lá fora mesmo. Olávio. Sim. E aí, posição do senhor sobre isso? Sobre essa divulgação do Brasil no exterior? Sem dúvida. Acho que o Brasil sofre de um problema de comunicação em todos os níveis, né, Sônia? Começa lá de... O problema de comunicação é complicado. É complicado. Você que está na área, você conhece melhor do que ninguém. Mas, sem dúvida, eu acho que isso também é parte da nossa cultura, do nosso DNA. Nós somos aquilo que o americano chama de melting pot. São várias culturas aqui miscigenadas e tal. Mas uma coisa a gente tem: o brasileiro, ele é humilde, né? Ele não é aquele povo arrogante, aquele povo briguento. Como bem falou o Alexandre, a gente faz as coisas no silêncio e está aí. Ninguém esperava o Brasil, de repente, florescer em 10 anos para essa potência agrícola, e agora todo mundo fica assustado, talvez por não desconhecer, e parte desse desconhecimento foi do nosso silêncio, porque a gente estava trabalhando tanto para chegar nisso aí, que não dá nem tempo de ficar divulgando o nosso trabalho. Então, eu diria, nós somos um povo trabalhador, honesto, sincero e não arrogante. Então, e aí, por vezes, a gente peca pela falta de comunicação. Então, você e a sua área precisam ensinar a gente a promover melhor esse país. Tem que todo mundo junto, né? Então, isso que o senhor Olávio falou é muito interessante, porque os olhos do mundo, tudo que o Brasil faz em termos de agro,
o mundo olha, o mundo presta atenção em cada detalhe, isso é muito importante. Então, a palavra, eu acho que foi o Alexandre que começou falando isso, mas eu gostaria de ouvir do professor Roberto, sustentabilidade. Como que agora, com toda essa grandeza que nós temos em termos do agro, a gente pode caminhar para a sustentabilidade, professor? Sonia, excelente tema, viu? Vou dar alguns números para você. Até pegar a linha da Suemi, do Alexandre, do Olavo. Grãos. Eu uso o Plano Collor como uma data importante de mudança do país, porque realmente houve uma transformação. A tecnologia foi buscada para a economia começou a se estabilizar. 1990. 1990 até hoje, Sônia, em 31 anos, a área plantada com grãos cresceu 90%. E a produção de grãos cresceu 401%. A produção de grãos cresceu mais de 4 vezes o que cresceu a área plantada. O que é isso? Tecnologia. Muito bem, é um nome óbvio, está muito claro. Só que nós produzimos hoje grãos em 72 milhões de hectares. Nós tivemos hoje, apesar de que quando o plano Collor 90, por hectare, precisaríamos de mais 117 milhões de hectares para colher essa esse ano. Ou seja, nós deixamos de desmatar, para utilizar, 117 milhões de hectares. Não pode ter número mais claro em termos de sustentabilidade do que isso aí. Isso aí é com grãos. Mas se olhar para carnes, carne de frango, no mesmo período cresceu 535%. E suínos, 360%. Então, realmente, o Brasil, a tecnologia tropical brasileira, permitiu produtividade por hectare muito maior, reduzindo demanda por áreas novas. Isso é sustentabilidade na veia. Na veia. Agora, nós temos o Código Florestal mais vigoroso do mundo. Nós temos no Brasil, ninguém sabe esse número, 9 milhões de hectares plantados com florestas. Floresta plantada. 9 milhões de hectares. Todo mundo fala, mas cana tem 9 milhões de hectares e meio no Brasil. De floresta plantada, tem 9 milhões de hectares. Ninguém sabe desse número. Então, o Brasil tem uma sustentabilidade enorme. Etanol de cana. Olha, Soninha, etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. Então, uma cidade como São Paulo, que os carros são híbridos ou a etanol puro, a emissão de gases de efeito de estufa é muito menor que qualquer capital europeia ou asiática. E as doenças pulmonares despencaram em São Paulo por causa do etanol de cana. O biodiesel de soja emite 20% de CO2 que o diesel fóssil emite. Então, a nossa sustentabilidade realmente é notável. É notável e o mundo sabe disso. Agora, um tema que a Suemi conhece muito bem, e a Lígia trabalha com ela mais ainda, é um tema de comércio. Né? Comércio é uma luta insana. Né? Então, você muitas vezes usa argumentos inadequados para ganhar mercado. O Brasil cresceu espetacularmente. Vou dar 2 números para você agora, Soninha. No ano 2000, há 20 anos atrás, o agro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 2020, 100 bilhões de dólares. 5 vezes mais em 20 anos. Considerando que no mundo inteiro, lembra aquela crise econômica de 2009, 2010, o comércio mundial despencou. Nós temos 5 vezes exportações do agronegócio brasileiro. O que é isso? É competitividade, sustentabilidade. Então, realmente, ela tem uma condição extraordinária. Esse ano, 110 bilhões de dólares. Crescendo ano a ano, que a demanda mundial cresce, e nós atendemos essa demanda de maneira virtuosa, com sustentabilidade. Qual é o nosso problema? Nosso problema são as ilegalidades. Uma parcela insignificante de aventureiros, não são agricultores, são aventureiros, desmatam ilegalmente a Amazônia. Botam fogo no Pantanal ou na Amazônia. Não cumprem contratos, invadem terra de índio para fazer garimpo, desmatam para vender madeira. Não é agricultor, vender madeira. Então, essas ilegalidades, que nós não conseguimos administrar até hoje, afetam essa imagem que é a melhor possível. Então, uma agricultura sustentável. Eu podia ficar até amanhã falando sobre sustentabilidade para você aqui. Eu tenho números abundantes. Mas, infelizmente, a imagem é prejudicada por aventureiros que estragam a honorabilidade brasileira. E o que fazer para isso, professor? Eu te pergunto. Tem que acabar com a legalidade, não tem que discutir. Desmatamento ilegal é um crime? Vamos punir. Incêndio criminoso é crime? Tem que punir. O sujeito invade terra? Tem que punir. Tem lei para isso. É cumprir a lei.
Então, o que nós temos que fazer é que as leis sejam cumpridas. Isso aí é um tema que não é um tema do agro, é um tema do Brasil inteiro. A sociedade inteira precisa comprar esse peixe. Não dá para aceitar desmatamento ilegal na Amazônia. Não dá para aceitar. Não precisa. Não precisa. A tecnologia cresceu de tal ponto que não precisa mais nem hectare de terra novo. É usar que já tem hoje disponível, vão exportar cada vez mais, vão crescer 2 vezes mais em 20 anos, tranquilamente. Então, realmente, o cenário é positivo. Agora, esse pessoal aventureiro, criminoso, que destrói uma parcela insignificante da floresta, é o retrato que faz o comércio da gente. Então, as pessoas... no Brasil não dá para comprar, não, porque eles matam a Amazônia. Mas não dá para comprar porque o boi quer criar a Amazônia e matar. Não é verdade. Mas, como existe o fato, dando origem à versão do fato, nós perdemos espaço. Então, Soninha, nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, é cumprir a lei integralmente e punir quem é faltoso. E 2, mostrar lá fora para o mundo isso que está fazendo. Comunicar a verdade. Temos defeitos hoje, vamos ter um defeito e vamos corrigir o defeito. Não tem outra saída. É simples como isso. Verdade, professor. E agora a gente, olha, essa conversa podia ter 3 horas, porque quando começa a ficar interessante, está na hora de eu pedir as considerações finais para cada um. Eu vou começar então com o Alexandre. Alexandre, por favor, falando sobre o painel, sobre todos os assuntos que foram levantados hoje. Sônia, quero agradecer muito de novo o convite em nome da diretoria executiva da Embrapa, mas eu não queria aqui falar só sobre a Embrapa, não. Eu queria tirar essa oportunidade para reforçar a abertura da Embrapa para a cooperação com os países da África. A Embrapa, só para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, isso é um número muito interessante, a gente teve praticamente uma missão, uma viagem de profissionais da Embrapa para a África por semana. Quase um quarto, um pouco menos que um quarto de todas as nossas missões para o exterior foram para a África. A gente visitou vários países, Moçambique é um grande destino da gente, estou vendo aqui o doutor Olávio na tela, a Embrapa está começando um projeto muito interessante com Marrocos, com a instituição irmã lá, que é o INRA. Enfim, a mensagem final que eu queria dar era que a Embrapa está aberta para colaboração, congratula os organizadores do Brasil África, África Brasil Fórum, e a gente está aberto para discutir futuro, para discutir oportunidades, e novamente agradeço então a oportunidade. Obrigado. Doutor Olávio, o senhor que já apareceu na tela, então considerações finais do senhor. Obrigado, Sônia. Eu estou muito em linha aí com o que o Alexandre falou. Eu acho que a OCP pode colaborar para essa integração através do Marrocos, Brasil, Embrapa, África, cooperativismo, Roberto Rodrigues, a gente, CNA, enfim. Eu acho que essa parceria entre o Brasil e o Marrocos é inevitável por conta da necessidade e da estratégia dos 2 países. O que precisamos é aprofundar esse relacionamento, os acordos, as associações, as parcerias a longo prazo, olhando essa integração mais de perto entre a agricultura brasileira com a agricultura africana, com a ajuda aí do know-how brasileiro. Muito obrigado. Sônia, perdão, deixa só uma correção aqui. Eu não posso esquecer de comentar também sobre um acordo que a Embrapa está negociando aí com a OCP. O doutor Olávio é um soldado dessa cooperação e realmente tem que enaltecer isso, porque ele é uma pessoa que está incentivando muito essa inovação aberta aí. Muito obrigado. Muito bem lembrado. E agora eu vou com a Suemi. Suemi. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Sônia. Só queria, mais uma vez agradecer pelo convite da OCP para estar aqui com vocês hoje. Eu vou deixar uma mensagem final em termos de cooperação também com a África. Brasil e África têm muitas similaridades e no cenário internacional, e a minha praia é comércio e a minha praia é levar o Brasil para fora. Eu acho que a gente pode trabalhar mais junto. A gente, em fóruns multilaterais, eu acho que assim, às vezes a voz de um país num fórum, numa discussão,
às vezes é solitária, se ela vai sozinha. E a gente tem um continente inteiro que tem muitas similaridades com o Brasil, que tem uma relação também cultural muito próxima. E eu acho que a gente pode aumentar o que a gente chama no comércio de soft power, se a gente trabalhar junto, sabe? Assim, buscar esses parceiros, esses países amigos, e fazer coro diante de alguma questão que faça sentido, enfim, para nós e para o resto do mundo também, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só com os nossos países, mas com o resto do mundo também. Era essa mensagem final que eu queria deixar. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E para encerrar o painel, o professor Roberto Rodrigues, para se despedir da gente. Muito obrigado, agradeço também ao Instituto Brasil África por essa oportunidade, cumprimento por essa iniciativa e quero dar uma mensagem relativamente curta, e que é o seguinte: a pandemia abriu duas janelas gigantescas para o futuro da humanidade: segurança alimentar e sustentabilidade. Já falamos das duas coisas aqui. Ambas passam pelo agro. Qual agro? É o agro tropical do planeta. Qual é o agro tropical do planeta? América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia também. Por quê? Porque nesses continentes é que tem terra disponível para crescer, a tecnologia ainda é baixa, na produtividade por hectare muito. São dois crescimentos, horizontal e vertical. E quem lidera essa questão é o Brasil. Então, o destino está colocando nas nossas mãos, nas nossas costas, uma função extraordinária, que é levar ao cinturão tropical do planeta a tecnologia sustentável que geramos aqui, para que produtores do mundo todo avancem contra a fome. Sabe por quê? Porque não há paz quando houver fome. Por isso que o agro é paz. E nós podemos conduzir para ganhar o Brasil o Prêmio Nobel da Paz, tem o Prêmio Nobel da Segurança Alimentar. Esse é o papel que está reservado para frente para Brasil e África juntos. O papel está dado. Vamos subir, tocar para frente. Eu quero que meus netos, Soninha, e os teus tetranetos sejam campeões mundiais da paz. Muito obrigado, viu bem? Obrigada, professor. Eu agradeço a todos os participantes, palestrantes, o naipe da mesa aqui que me foi colocada, tive a honra de mediar.